Olá, querida! Que bom que a gente está aqui juntas para mais um dia da nossa jornada de 40 dias. Nós estamos no terceiro dia e é um prazer para mim estar aqui com você. Eu me chamo Renata Viale, sou terapeuta e muito feliz de poder compartilhar com você essa nossa jornada à plenitude. Sejam todas bem-vindas. Essa jornada aqui, ó, plenitude, 40 dias para transformar a sua mente, o seu coração na presença de Deus. É um desafio, né? É um desafio porque são 40. Muita gente começa e para no caminho, mas eu quero convidar você a não desistir desse processo, porque eu tenho certeza que vai sair, a sua vida vai ser transformada, você vai sair desse processo completamente renovada. Você vai ter uma vida perfeita? Claro que não, mas você vai ter luz na sua consciência para saber lidar com situações, com adversidades, com lutas, mas que você vai saber lidar com equilíbrio e vai viver um processo de transformação interno. Essa é a proposta, que você olhe para o seu coração, que você olhe para o jardim da sua vida e ali você descubra quantas mudanças precisam ser feitas. E sabe que muitas dessas mudanças dependem só de você e de mim. Isso mesmo. Depende de nós, do nosso desejo. Por isso que muitas mulheres começam e desistem no caminho. Sabe por quê? Porque elas não conseguem assumir a responsabilidade de seguir uma jornada de transformação. O compromisso é o que a gente precisa ter. Então você está no terceiro dia. Ainda praticamente nós estamos no começo, mas a gente pode ver que existe um alvo, que são 40. Então a gente vai atingir esse alvo de 40 dias nessa jornada. Você pode comigo aqui, né? Comigo você pode trilhar já o primeiro e o segundo dia. Se você não tá no meu grupo do WhatsApp, entra, porque lá eu estou colocando o link no YouTube. Se você quiser assistir o primeiro e o segundo dia da jornada, é só você procurar lá, @RenataViale, você vai me encontrar lá no YouTube e você pode então não só assistir, como compartilhar com as suas amigas que precisam viver esse processo com você, que precisam viver essa jornada. 40 dias passa rápido. O que são 40 dias? Gente, passa muito rápido. Não era ontem que a gente estava comemorando o Natal, pois o Natal daqui a pouco tá aí. Passa muito rápido. Mas o que você vai carregar com você dessa jornada plenitude, com certeza vai mudar a sua vida e vai transformar o seu dia a dia, tá bom? Então é esse meu convite. Fica comigo, não desiste da jornada, porque a gente hoje vai falar sobre processo. O tema da live é deixe doer e siga o processo. A Camila Vieira, que é a autora desse Plenitude, ela costuma falar, né, que para que exista o processo de transformação, a gente precisa entender que quando Deus inicia esse processo, né, para que exista esse processo de transformação em Deus, geralmente a gente vai ter que enfrentar a dor. A dor da gente se deparar com a verdade da nossa vida. E ontem nós falamos sobre o quê? Sobre a mentira. Nós não podemos andar de braço dado com a mentira, porque quem é o pai da mentira? É o diabo. E se a gente coloca mentira no nosso dia a dia, e a mentira na nossa visão sobre as nossas emoções, se enganando, fingindo que não está acontecendo, ou fingindo que não precisa, você está mentindo para você mesma. E a mentira destrói o caráter. A mentira corrompe, a mentira faz com que você se afaste dos propósitos de Deus. Por isso que o nome do livro é Plenitude, porque a plenitude é aquela que você encontra quando você está de acordo com a vontade de Deus, enfrentando a jornada da sua vida.
Porque você, mesmo que eu enfrente obstáculos, dificuldades, porque a gente enfrenta, não é? Não sei você aí, mas eu enfrento aqui. Mas mesmo em meio a esses obstáculos, dificuldades, a gente encontra lucidez, a gente encontra paz, a gente encontra força para prosseguir. E hoje na nossa jornada, o convite é: você vai precisar passar por um processo. Eu, na minha jornada de autoconhecimento, né, de permitir, né, a minha vida passar por um processo de transformação, eu precisei sim enfrentar as minhas dores, as minhas mentiras, as minhas ausências, as minhas mazelas. Eu precisei enfrentar. E isso dói. Mas sabe, o processo ele é contínuo. O processo ele é necessário, mas é todo novo amanhecer a gente precisa viver o processo. Essa é a notícia, que não é muito boa. Mas se você se permitir vivenciar o processo dia após dia, você vai então trilhar um caminho que Deus tem para você. Um caminho que Deus vai colocando propósito, sentido na sua vida. E então as coisas vão acontecendo mesmo sem você fazer força, mesmo sem você forçar portas, mesmo sem você forçar possibilidades. As coisas vão fluindo no seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, no seu lar, na sua profissão. Não sei em que área, né, que você precisa viver essa transformação. Mas com certeza que quando a gente coloca, né, a mentira para fora da nossa vida e a gente coloca então a presença de Deus para nos mostrar, né, o que nós precisamos mudar, Deus vai construindo. E hoje a gente vai falar sobre Atos dos Apóstolos, que está na Bíblia, no Atos 9, de 10 a 15. É uma passagem bíblica um pouco longa, então você anota aí no seu caderno para você ler depois com calma, Atos 9, de 10 ao versículo 15. Mas ali conta a história de Saulo. Saulo, ele era um homem que foi criado aos pés dos sacerdotes, ele foi muito instruído e ele era um judeu muito culto e de muito valor no meio judaico. E então ele começou a perseguir os judeus, ele começou a perseguir os cristãos, ele era totalmente contra a Jesus, aos seus discípulos e a todos aqueles que seguiam a palavra de Deus. E não só satisfeito em perseguir, ele dava o aval, né, para que essas pessoas fossem mortas. Então ele era um judeu que odiava o cristianismo, ele odiava os cristãos, ele odiava Jesus. Mas um dia, olha só, um dia Paulo precisou ter um encontro com Jesus, Saulo precisou ter um encontro com Jesus. E esse encontro está relatado aí em Atos 9, de 10 a 15. Esse encontro, aliás, não está relatado nesta parte, mas fala, né, de Ananias, que foi um homem que Deus usou para que pudesse ajudar, então, Saulo a se recompor ali do encontro que ele teve com Jesus. A minha pergunta é: você já teve um encontro profundo com Jesus? Quando nós temos um encontro profundo com Jesus, ele vem trazendo luz. E Saulo, quando teve esse encontro, literalmente ele viu a luz na frente dele. E ele ouviu a voz de Jesus dizendo: por que você me persegue? E aquela luz, tá difícil, aquela luz que Saulo viu numa estrada de Damasco, foi tão forte que deixou ele cego. Por 3 dias ele ficou cego. E ele precisou então ser desconstruído para ouvir a voz do Senhor. E hoje é o que nós temos aqui para trazer para você. Eu, Renata e a Camila, que escreveu aqui o Plenitude. Qual é a dor? Qual é o processo que talvez você tenha que enfrentar
para que Deus desconstrua a sua identidade corrompida. Assim como Saulo tinha uma identidade pecaminosa, corrompida, quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele começou a sofrer a desconstrução e a reconstrução com propósito. Essa é a nossa maior função como mulheres hoje, na nossa jornada de mãe, de filha, de esposa. Nós precisamos nos permitir viver a desconstrução de Deus na nossa vida. Deus vem e Ele causa aquele impacto, desconstrói para reconstruir e resgatar em nós a verdadeira identidade. Ele precisa trabalhar e moldar novamente a nossa vida. Mas isso dói. Por isso que muitas e muitas mulheres fogem do processo de transformação do seu real caráter, da sua real identidade em Deus. Porque quando começa a tocar em pontos de que exigem o quê? Mudança, transformação, abnegação, aí dói. E aí eu não quero mais saber desse processo de desconstrução para me tornar quem Deus deseja que eu seja, entendeu? Então, querida, sejam todas muito bem-vindas. A minha intenção hoje é dizer para você que vai doer. Doeu comigo, ainda dói. Muitas vezes eu me pego errando em coisas que eu já deveria estar transformada e melhorada. E aí eu tenho que ir novamente pedir perdão a Deus e buscar a presença dEle e deixar Ele me guiar, me orientar para que a verdadeira Renata que Ele trouxe ao mundo possa existir. E esse processo de reconstrução que Deus deseja fazer hoje na tua vida envolve responsabilidade. Você precisa permitir com que o processo possa atingir o seu coração, mas você precisa ser responsável para que esse processo aconteça. Essa dor, essa vivência, muitas vezes ela é calada pelo nosso diálogo interno. Não sei se você tem, né? Provavelmente sim, todas as pessoas têm aquele diálogo interno, né? Aquela vozinha, né? Que fica ali no seu ouvido, você com você mesma. E muitas vezes essa voz que você ouve é a voz que desestimula, é a voz que te acusa, é a voz que te faz você se sentir inferior, faz você se sentir desprezada, menosprezada, com sensação de que não merece. Esse diálogo interno precisa ser calado. E sabe, Saulo, quando ele teve esse encontro com Jesus na estrada de Damasco, aquela luz foi tão forte que cegou ele, mas também calou as vozes dele contra a presença de Jesus. Aquele diálogo interno de Saulo começou a ser silenciado naquele encontro com a presença de Deus. E hoje é o que Deus deseja para você, que você possa ter esse diálogo interno silenciado por esse encontro. Essa desconstrução que você precisa viver na sua vida, ela vai só iniciar a partir do momento que você tiver esse encontro, como Saulo teve, aquele encontro que te derruba, aquele encontro que diz assim, ei, você pensa que você é alguém? Saia de cima da sua prepotência, saia de cima do seu orgulho, saia de cima da sua arrogância, desça do salto, né? É mais ou menos isso que as mulheres às vezes dizem, eu vou subir no salto. Não, quando a gente encontra com Jesus, o convite é o oposto, desça do salto, se humilhe,
Se humilhe e pergunte para Deus o que é que eu preciso mudar. Onde é que está a luz de Deus apontando talvez agora na sua vida, mostrando onde é que Deus precisa te derrubar, né? Como ele fez com Saulo, para te desconstruir, para que você então entenda e comece um processo de reconstrução na presença de Deus. Aonde é que você precisa ser resgatada? Aonde é que a sua verdadeira identidade precisa sofrer esse processo de dor? E como a Camila fala, é moer mesmo, moer o orgulho, moer a prepotência, moer a arrogância, moer aquela fala, né, de que eu não preciso disso, eu sou perfeita, né? Mas é isso que Deus quer que a gente faça, moer, desconstruir, para que a nova mulher que existe dentro de você, que foi apagada pelo pecado, apagada pela mentira, apagada pelas cargas que você trouxe das suas vivências da infância, né, da sua genética e também da epigenética, né, que é o ambiente criando a sua identidade. Nós não precisamos carregar isso, por isso que Deus quer nos desconstruir e reconstruir uma nova e resgatada identidade hoje. Então, querido, nosso terceiro dia é exatamente esse: deixe doer. Deixe doer. Às vezes também a gente precisa tirar tempo para isso, né? Tempo para cuidar de si, tempo para cuidar das suas emoções. E aí dói, porque eu quero fazer outra coisa, né? Eu quero, enfim, tenho tantas coisas, nós mulheres temos tantas multitarefas, né? Por que eu vou perder tempo assistindo a Renata falar? Por que eu vou perder tempo assistindo mais uma live? São 40, é muita coisa, eu posso assistir uma, duas, já tá bom, né? Mas aí a gente não aprende o passo a passo para que a gente possa reorganizar a nossa mente e então viver uma jornada de plenitude. O processo, ele vai existir até o nosso último dia de vida nessa terra, até que Jesus volte. Nós vamos estar em processo de transformação, é dia após dia, é luta em cima de luta contra o nosso próprio eu. Mas a gente não pode simplesmente largar. A gente não pode largar os bets, né? Como falavam na minha cidade, Curitiba, cidade natal, né? Largar os bets, quer dizer, desistir do jogo. Não, sabe por quê? Porque se a gente larga, Satanás toma conta. Entendeu? Se a gente deixa, Satanás toma conta. Então, a gente não pode deixar. É uma luta espiritual. Por isso que a gente não pode separar as nossas emoções, o nosso trabalho emocional da parte espiritual. Por quê? Porque existem principados e potestades que desejam destruir o seu caráter, destruir a sua identidade, destruir o propósito que Deus trouxe para você nessa vida. E se ele destruir isso, ele vai destruir o lar, ele vai destruir a família, ele vai destruir, consequentemente, a sociedade. E é isso que ele deseja. Ele veio para roubar, matar e destruir. Não sou eu que estou falando, isso está escrito na Bíblia. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, talvez ele já tenha destruído a sua vida em alguma das suas áreas. Na saúde, talvez você esteja aí obesa, acima do peso, com hipertensão ou alguma outra situação. Talvez ele tenha destruído seu casamento, né? Você já está aí no segundo, no terceiro casamento. Talvez ele já tenha destruído aí seus filhos, você talvez nem saiba onde eles moram. Esses dias eu vi só uma manchete, assim, porque eu, né, cuido muito do que eu vejo, porque eu não gosto de perder tempo, né? Nosso tempo é precioso. E aí eu vi assim, a Alessandra Negrini não sabe onde seu filho mora, né? Aí mostra a foto dela com um rapaz, né? Assim, um homem já, né? O filho.
Alessandra Negrini, para quem não sabe, uma atriz muito famosa, né? Que é, pelo menos assim, nos anos 80, 90, ela era famosa. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mamãe, né, não sabe onde que o filho mora, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? De droga, de prostituição, de sexo fácil, de desvio de conduta, de caráter, de normalização, né? De coisas que a palavra de Deus é contra e muito clara, de banalização de valores e princípios. É isso que o mundo está nos oferecendo. Mas isso vai destruindo, né, muitas vezes áreas da tua vida. Então, hoje a minha pergunta é: aonde é que Deus precisa reconstruir? Ai, Renata, é tudo. Amém, amém. Se é tudo, é porque você já está percebendo que Deus precisa atuar na sua vida poderosamente. E Ele atua. Eu sou a prova viva disso, de que Deus transforma, de que Deus faz milagres. Eu já vivi muitos milagres na minha vida. E eu amo falar de Deus porque é Ele que faz a minha vida ter sentido e Ele me trouxe a esse mundo. Então, como não amar quem tanto me amou? E eu quero dizer para você, se você está vivendo algum processo de destruição na sua vida, que você hoje permita a presença de Deus invadir o seu coração e trazer luz sobre essas áreas que estão destruídas. Escreve, então agora eu vou passar a tarefa para a gente encerrar a live do terceiro dia. A tarefa do dia é: escreva. Eu vou só virar aqui a página para eu dizer direitinho aqui o que a Camila colocou para nós, para a gente não errar. Então, agora que você entendeu, viveu o processo, escreva a seguir quais são as ações e novos comportamentos diários que você vai inserir em sua rotina. Olha só, gente. Então, pega lá o caderno e escreve, tá bom? Escreve lá. Quero saber quem já comprou o caderno. Quem já comprou o caderno, me diz aí. Escreve lá. Agora que você entendeu que vai doer o processo, que você precisa viver esse processo de transformação, que a mentira não vai fazer parte desse processo, tá? Que o engano não faz parte mais da sua vida. Escreva quais são as ações e os novos comportamentos diários que você vai inserir em sua rotina para iniciar esse processo de reconstrução. Olha só, seja intencional na definição do conjunto de ações que farão você viver uma transformação, concentrando seu esforço nas áreas que hoje mais precisam de mudança. Então, você às vezes pode achar, não, eu preciso de mudança em todas as áreas, né? Mas o convite é: olhe para as áreas que mais aí estão assim, o alarme apitando, né? Urgência, emergência, o avião tá caindo, né? É o seu casamento? É os seus filhos? São os seus filhos? É a sua saúde? O que é que tá apitando aí hoje na sua casa? Que alarme está apitando? Meu relacionamento com os meus pais, com a minha família. O que é que tá apitando de mais urgente? Escolhe 2 ou 3 áreas, tá? Da sua vida. É financeiro, enfim, tá mal financeiramente, se você tá com dificuldade, se você tá aí sempre enredado em dívidas, cartão de crédito, etc. Não que seja ruim cartão de crédito, mas não saber usar o cartão de crédito, isso é ruim, né? Se endividar. Então, o que tá de mais alarmante aí? Concentre a sua mente hoje nessas áreas, concentre seu esforço nessas áreas e escreva aí quais ações e novos comportamentos diários você vai colocar na sua rotina para que haja então o início do processo de transformação. Exemplo: você está mal financeiramente, então a área é financeira. Qual é então a mudança urgente aí que você precisa fazer e inserir na sua rotina? Por exemplo, vou analisar a minha conta bancária e
fazer o cálculo de quanto eu gasto por mês em cada área, né, dos gastos, por exemplo, supermercado, gasolina ou álcool, ou enfim, quanto você gasta de luz, enfim, fazer um planejamento, entendeu? Então você pega a área da sua vida que está com mais urgência, ora, pede: Senhor, me ajuda, me traz discernimento, não quero mais viver uma vida rasa, não quero mais viver uma vida sem sentido ou sempre em dificuldade, né? Quero transformar a minha vida. Então coloca lá: eu quero transformar a minha vida nessa área, Senhor, então traz luz. O que é que eu tô errando? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso mudar? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te falar, vai te guiar, vai te orientar. Porque Ele te ama, entendeu? Ele te ama. Nós pecamos, nós erramos, mas o sangue dele foi derramado por você e por mim lá na cruz do Calvário. Então, querida, faça valer a pena esse sangue. Faça valer a pena. E comece a jornada de transformação. Porque essa jornada de transformação que a Camila propôs aqui, né, de 40 dias, ela com certeza vai fazer você se sentir muito mais plena, com um propósito de vida, tá bom? Muito, muito obrigada à presença de todas. Em especial quero agradecer aqui a presença da minha irmã Betina. Amo você, que Deus abençoe a todas as mulheres que aqui estiveram. E se foi muito bom, se clareou para você, se Saulo, né, precisou daquele encontro com Jesus, nós também precisamos. Foi tão forte que mudou a vida dele para sempre. E ele foi um dos maiores pregadores do Evangelho depois da morte de Cristo. E o nome dele passou a ser Paulo, né? Não mais Saulo. Eu tenho certeza que Deus não muda o nosso nome, mas hoje, né? Hoje em dia, mas Ele muda sim a nossa real identidade. E é isso que Ele quer fazer com você, comigo, com as suas amigas, com aquelas que precisam ouvir. Então compartilha essa live. Eu vou deixar salva lá no YouTube, @Renata Viale. Procura lá no YouTube, se inscreve, me ajuda a crescer lá o canal. E vamos juntas nessa jornada amanhã para o dia 4, ok? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais.